Vamos lá. Pessoal, para quem já está aí conosco, então, como eu já fiz aí a contagem, nós paramos no artigo 6º, no último sábado. Agora, nós vamos para o artigo 7º. Opa, deixa eu achar o artigo 7º. Aqui. Bora lá. O agente comunitário de saúde, o agente combate às endemias, deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: ter concluído com aproveitamento curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas, ter concluído o ensino médio. Bora lá, gente. Então, primeiro ponto, gente, ter feito processo seletivo e como um dos requisitos do processo seletivo, ter sido aproveitado no curso de formação inicial, quer dizer, ter sido aprovado nesse curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas, ter concluído o ensino médio, que é outro requisito que foi alterado pela Lei Ruth Brilhante, que era ensino fundamental, mas assim como os agentes comunitários de saúde, passa a ter ensino médio. Pessoal, já observando aqui com vocês, então, que a Lei Ruth Brilhante não exige do agente de combate às endemias morar na área onde atua. Essa exigência de vínculo com o território, ela é exclusiva dos agentes comunitários de saúde, ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. Quando houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no inciso 2 do caput deste artigo, que não houver, né? Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito previsto no inciso 2 do caput deste artigo, poderá ser admitida a contratação de candidato em ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de 3 anos. Ok, pessoal? Doutora, então, quer dizer que aquela área geográfica dos agentes de endemias, ela não se aplica aos agentes comunitários? Sim, se aplica. O zoneamento para as atividades típicas, elas se aplicam. Vamos falar disso aqui agora. Bora lá. Parágrafo 2º. Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados à atividades do agente de combate às endemias, compete a definição do número de imóveis a serem fiscalizados pelo agente, observados parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde e os seguintes: condições adequadas de trabalho. Meu povo, o que é isso para o agente de combate às endemias? Eu, certa vez, trabalhando no município de Jequié, negociando o plano de carreira, construindo o plano de carreira, e aí eles me colocaram a seguinte situação: Jequié é um município que tem muita ladeira, né, muito morro, bairros que ficam em cima, outros ficam embaixo, que tem muita subida. E aí, uma das condições de trabalho para os agentes de endemias lá era ter veículo. Ou por quê? Porque o agente de endemia tinha que carregar uma escada. Imagina você subir e descer ladeira com escada no ombro. Então, esse tipo de condições de trabalho, ele precisa ser observado para a fixação do número de imóveis. Então, não é necessariamente aquilo que está estabelecido lá no PNCD, que a gente tem aí uma discussão entre 800 e 1.200 imóveis, uma média de 1.000 imóveis para cada agente de combate às endemias, isso naquela modalidade de ciclos, que tinha de 2 em 2 meses, se bem que agora muitos já estão aderindo no ciclo de 30 dias. Mas isso é a regra geral. A Lei Ruth Brilhante, aí eu quero chamar a atenção dos colegas, principalmente que são coordenadores e supervisores, agentes de combate às endemias, esta regra,
ela está condicionada às condições adequadas de trabalho. Não havendo, não pode se impor ao agente de combate às endemias uma quantidade de imóveis que seja inviável o processo de cuidado, de visitação, e aí fixa aquela questão do zoneamento do território, tá bom? Olha aí o segundo item que tem que ser considerado para a fixação dos parâmetros da área geográfica de atuação do agente de combate às endemias. Geografia e demografia da região, com a distinção de zonas urbanas e rurais. Então, se aplica também a mesma questão lá dos agentes comunitários de saúde, que um agente de endemia, ele trabalha na zona urbana ou trabalha na zona rural. É isso que está sendo bem posto aqui na legislação, ok? Item 3. Flexibilização do número de imóveis de acordo com as condições de acessibilidade local. Outra situação que é muito necessária, tendo em vista a necessidade de, não havendo zoneamento, quer dizer, a fixação prévia, algo que seja próximo de onde o trabalhador reside ou do seu PA, a flexibilização do número de imóveis de uma distância a outra. Então, todos esses requisitos é para fixar o número de imóveis e bem como a área geográfica de atuação dos agentes de combate às endemias. Jonathan, estava faltando esta parte. É uma parte que muito interessa para o processo que ainda é muito incipiente, muito inicial, que é a ideia do zoneamento dos agentes de combate às endemias. Hoje, a situação é meio salve-se quem puder, com um número reduzido de agentes de saúde, quer dizer, inferior àquela quantidade necessária para a atuação de campo, os agentes de combate às endemias acabam ficando à mercê de uma situação que é literalmente apagar fogo ou enxugar gelo. Então, perfeito, trago para vocês aí as regras e aonde o norte que a lei Ruth Brilhante vem trazendo para esse debate. Sim, Jonathan. Oi? Começou, Jonathan. Oh, meu Deus. Estou aqui, doutora. Você me chamou? Chamei. É assim, só para pontuar bem claro que como o Fenaras tem essa responsabilidade de dizer a vocês que muitos municípios, doutora, utilizam a regra, como Bíblia, o PNCD. E o PNCD ele já está defasado, ele precisa ser atualizado, né? Então, principalmente na questão quando específica sobre o zoneamento e falando sobre a questão dos imóveis. E a senhora foi precisa ao explicar isso. Dizer que, como a senhora falou, salve quem puder. Realmente, cada município, eles, através por isso que é importante ter o agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, dentro da gestão e também dentro dos órgãos fiscalizadores, que é o Conselho Municipal de Saúde, dentro do Fórum do Trabalhador, porque é onde é discutida essa parte da lei também, é onde é trazido para que o profissional que muitas vezes tem 2, 3 ali, que a cidade é pequenininha, tem 5.000 a 10.000 habitantes, realmente ele não fica a mercê, salve quem puder, e o gestor só sobrecarrega o agente aí por não ter, né, ou consciência, ou às vezes tem consciência, mas age na maldade aí com o agente de combate a endemias. Eu quero, Jonathan, para encerrar esse pedacinho aqui, eu quero dar outro exemplo da consequência da não observação do artigo 7º, principalmente no que diz respeito ao parágrafo 2º, sobre o zoneamento dos agentes de endemias que trabalham no campo, nas atividades típicas. Eu gosto de ressaltar isso, porque isso não se aplica àqueles que estão fazendo zoonoses, lá dentro da estrutura das zoonoses, né? Que são as atividades supervisionadas do parágrafo 2º, que a gente estudou agora há pouco. Aliás, que a gente vai estudar daqui a pouco.
Olha, eu acho que eu furou alguma coisa. Não, a gente já fez isso, está no artigo 4º, perdão, não furou nada não. No artigo 4º, parágrafo 2º, atividades supervisionadas. Então, olha só o que eu quero contar aqui e trocar de experiência. Tem muitos municípios que, pelo número reduzido de agentes de EMIAS, estão querendo impor aos agentes comunitários de saúde a seguinte regra: onde existir agente comunitário de saúde, o agente de EMIA não vai fazer visita. Então, na área geográfica do agente comunitário de saúde, o agente de EMIA não faz. Quem vai fazer a visita, dentro das atribuições dos agentes de EMIAS, é o agente comunitário de saúde. Eu vou, novamente, falar que isso é um equívoco. Isso é errado e ilegal. A responsabilidade do gestor local do SUS é dar condições para que a vigilância tenha 100% das suas áreas cobertas por agentes de combate às endemias. O agente de endemia, segundo o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Ruth Brilhante, ele é essencial e obrigatório na vigilância epidemiológica e ambiental. Portanto, ele não pode ser substituído por agentes comunitários de saúde e vice-versa. Então, você que é agente comunitário de saúde, se o seu secretário de saúde, para fazer o bem bolado, se vire se puder, quem puder, lá no seu município, falar assim, ó, agora quem vai fazer as visitas, olhar a calha, subir em caixa d'água, fazer orientação sobre as endemias, fazer coleta de material, fazer estatística, fazer o croquis, é você na sua área geográfica de atuação, você vai falar, ok, me passe isso por escrito, assinado, dizendo que é minha obrigação. Ah, mas você vai fazer? Não, só passo a hora que você fizer isso. A hora que ele colocar no papel que você está obrigado a fazer o trabalho de outro profissional, você tem nas mãos a prova cabal de um negócio chamado assédio moral. Não se furte a fazer isso. Eu vou concluir este capítulo, esse artigo, lembrando de novo que minha mãe e meu pai, melhor dizendo, falavam para mim, o bonzinho anda junto com o bobinho. Você faz isso hoje, faz isso amanhã, achando que é favor. Na terceira vez, o gestor já vai achar que isso é sua obrigação. E não é. Você está agindo, inclusive, contra a lei. Aos agentes de combate às endemias, se eu puder dar uma sugestão, a partir de agora, corra atrás do zoneamento. Dizer mais. Tem algumas experiências já no Brasil que eu tenho conhecimento, eu vou dar aqui um exemplo da nossa vereadora, agente comunitário de saúde pelo 5º mandato, lá em Brejo Santo, aprovou uma lei obrigando o município a fazer zoneamento dos agentes de combate às endemias. Eu acredito que é uma boa solução, uma boa iniciativa para que se determine, para que se garanta ao município o atendimento da vigilância, o atendimento do agente de combate à endemia de forma perene, de forma contundente. É só dessa forma que a gente vai conseguir fazer saúde pública de qualidade, levando a sério, não é fazendo quebra-galho, como muitos gestores estão fazendo, sob o argumento de que não tem recurso, mas não falta recurso para fazer contrato, não falta recurso para arrumar comissionado, cabide de emprego para absolutamente a maioria dos municípios que alegam não ter recurso. Podemos seguir para frente, gente? Agora... Só para fechar com chave de ouro, doutora, colocar o seguinte, que a PENAB e o PNCD, gente, vai ser uma luta exclusivamente dessa loira linda e maravilhosa e cheirosa, que eu sei que deve estar cheirosa, quando ela estiver lá. E dos demais que já estão lá, porque isso é um motivo do plenário estar em Brasília. Então, pontuar, porque estão falando, mas o PNCD de 2000 está lá. E falo assim, gente, isso é uma discussão que a gente vai debater lá na fonte, né, doutora? Lá no Ministério da Saúde, lá com quem está no começo da pirâmide. Então, fique tranquilo que essas observações e essas lutas a gente vai traçar lá. Doutora, bora para o bloco 10, então. Bora para cima. Bloco 10, artigo 8º. Pessoal, bora para cima, artigo 8º.
Os agentes comunitários de saúde, bom, deixa eu antes disso, agora, como eu disse lá agora há pouco, agora nós vamos falar da forma de vínculo dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Deixamos ali no artigo 7º a questão do profissional e agora vamos tratar da sua forma de contratação, de vínculo empregatício. Artigo 8º, para o pessoal de Minas Gerais, para o pessoal aí que está precarizado, pessoal que demorou muito, pessoal que já foi efetivo, o artigo 8º segue aí o divisor de águas, e tem nele algumas pegadinhas que tem muito profissional do direito, aí, ou por não observar, ou por desconhecer, ou por má fé mesmo, utilizam aí o artigo 8º com algumas interpretações equivocadas. Bora lá? Artigo 8º. Os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 198, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela consolidação das leis do trabalho CLT, salvo se, esse salvo se é uma condição. Portanto, você só vai contratar pelo regime CLT salvo. Quer dizer, dependendo, no caso dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, lei local dispuser de forma diversa. Vamos colocar isso no português, claro, e vamos contextualizar o artigo 8º. No ano de 2006, vocês percebam que aqui não tem nenhuma anotação de alteração. Portanto, o artigo 8º, todo ele é proveniente da medida provisória 297, de junho de 2006. Ela se transformou em outubro na Lei 11.350. Então, esta redação, ela foi dada pelo presidente da República, não foi pelos parlamentares, não foi alterado, ela é o texto original que veio da Casa Civil, do presidente da República, em 2006. Naquela oportunidade, os agentes, os famosos mata-mosquitos do Rio de Janeiro, tinham ganhado uma demanda judicial e tínhamos aí, então, a obrigatoriedade deles estarem sendo vinculados de forma direta pela FUNASA. Então, olha só, o governo federal já tinha esse encaminhamento. A FUNASA era ligada à União. Eu falo era porque surgiu agora no início do ano uma medida provisória que está extinguindo a FUNASA, mas ela era ligada à União. Portanto, se o presidente iria criar cargos ou empregos da FUNASA, era ele, o presidente, que tinha que fazer isso. Ele optou por fazer isso por medida provisória, e no caso específico, como a FUNASA era indiretamente ligado, não era estatutário, eu não sei a qualificação exata da FUNASA, se é autarquia, se é no caso é fundação. Então, seria uma situação de vínculo indireto, e lá prevalecia o regime seletista. Quando ele cria os empregos públicos, nós vamos, então, falar o seguinte: olha, para o pessoal da FUNASA, que é minha responsabilidade enquanto presidente da República, eu vou subordiná-los ao regime da CLT. Mas eu, presidente da República, não posso definir o regime jurídico dos funcionários do Estado, dos agentes de saúde do Estado, e nem dos agentes de saúde do Distrito Federal, e nem dos agentes de saúde dos municípios. Por isso, deve ser criado e deve ser respeitado o regime jurídico estabelecido lá na lei local. Quer dizer, o Estado é que define para o regime jurídico, está definido lá no Estado, que vai servir aos agentes comunitários de saúde do Estado ou aos agentes de endemias,
O Distrito Federal é que vai definir qual é o regime jurídico dos seus agentes, e bem como os municípios. Tradução deste artigo é isso. Mas o que acontece? Aí, no longo desses praticamente 18 anos, de 16, 15 anos de Lei 11.350, já ouvi de tudo sobre esse artigo. Muitos procuradores, acho que ou é preguiça mental, ou é alguma coisa assim, fala que agente comunitário de saúde, agente de endemia, é CLT, e cita o artigo 8º. Então, isso é folclore. O agente comunitário de saúde, o agente de combate à endemia, será seletista ou estatutário, mas não é o artigo 8º que fixa isso, salvo aqueles da FUNASA. O restante, o artigo 8º determina que quem fixa isso é os estados, o Distrito Federal e os municípios por lei própria. Ok? E aqui eu quero fazer mais uma observação. No ano de 2006 para 2007, se eu não me engano, 2007, nós temos uma ADIM que suspende, se não me engano, o artigo 39, que fala do duplo vínculo, perdão, do duplo regime jurídico. Então, essa demanda no STF suspendeu os efeitos da emenda que garantia aos estados, aos municípios, poderem ter mais de um regime jurídico para os seus servidores. Tradução disso: no município, por vínculo direto, não pode haver regime estatutário nem regime seletista, ou é um ou é outro. Então, fiquem atentos quanto a isso, porque vários municípios, a Brasil afora, inclusive estado, vou citar aqui o exemplo do estado do Ceará, equivocadamente, e aí de forma maliciosa, eu não vou classificar de outra forma, é malícia, é falta de respeito, de conhecimento da luta e de valorização dos trabalhadores, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Criaram um negócio chamado função pública. Deixa eu contar uma coisa aqui a vocês. Nós estamos aqui com aproximadamente 440, 450 pessoas. O que acontece com essa, entre aspas, regime e função pública? Isso é um contexto para dizer assim, a agente comunitário de saúde, a agente de endemia, é servidor de segunda classe. Ele não tem direitos, os direitos são aqueles que a gente quer que ele tenha. Não foi isso que a Constituição disse. Não é isso que a Lei Ruth Brilhante diz. Isso é aquilo que gestor que não valoriza trabalhador quer. Quando ele encaminha, e tem pior, Valda, tem legislador, tem gestor que utiliza desse argumento e ainda fala e se esconde de forma covarde em procuradores municipais que estão lá para legitimar os seus desejos. Isso mesmo. A operação do direito, ele é, Valda, ele é, Jonathan, uma ciência humana. Ele se serve daquele que está utilizando dela, não é ciência exata. Então, se o gestor falar para o seu procurador, eu não quero que ele esteja estatutário, para ele ter direito à previdência do município, para ele não ter direito a todos os benefícios do estatuto, porque eu não gosto dos agentes de saúde. Você vai fazer outra coisa, ele vai criar função pública. Portanto, meu povo, nós vamos provar aqui a vocês que a lei não autoriza isso, a Lei Ruth Brilhante não autoriza isso, e começamos com a leitura do artigo 8º, que, primeiro, diz que o que determina é a lei local, mas daqui a pouquinho a gente vai definindo aí o que é essa lei local, e colocando também no radar de vocês a questão da ADIM. Eu coloco aqui para vocês amanhã, se a gente confirmar aqui com a nossa presidente a live amanhã, o número da ADIM, para vocês já utilizarem isso já como argumentação para fazer as tratativas de vocês e fazer alteração, se necessário for,
do regime jurídico de vocês. Muitos vão dizer assim, ah, mas você não fez concurso público, e só pode ser servidor efetivo quem fez concurso público. A Constituição Federal equiparou o processo seletivo público a concurso público. Esta equiparação está prevista no artigo 198, parágrafo 4º da Constituição Federal e na Lei Ruth Brilhante, a gente vai ler isso agora, mesmo no artigo 9º. Bora para ele. A contratação de agentes comunitários de saúde, de agentes de combate às endemias, deverá ser precedida de processo seletivo público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades que atenda ao princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Meu povo, vai lá no artigo 37 e veja quais são os princípios que norteiam um concurso público. Exatamente os mesmos. E detalhe, por que que o agente comunitário de saúde precisa fazer processo seletivo público? Eu quero chamar muita atenção de vocês, porque há uma diferença entre processo seletivo público, e concurso público. Eu tinha um professor, Jonathan, que falava assim, não existe uma vírgula na Constituição que está lá por um acaso. Olha, basta a gente entender que para se alterar a Constituição, precisa de 3/5 de votos na Câmara de Deputados e preciso de 3/5 no Senado Federal. Isso significa 308 votos na Câmara e 40, se não me engano, 49 votos no Senado Federal. Não é pouco. Então, qualquer texto que vá para a questão da lei ou da emenda na Constituição, do texto constitucional, não pode ser ignorado. E lá no texto constitucional, no parágrafo 4º, artigo 198, fala que os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, realizam processo seletivo público. Primeiro ponto. Segundo, por que é processo seletivo e não concurso? De forma muito especial para os agentes comunitários de saúde, exatamente pelo princípio do território. Veja qual é a identificação do concurso. Qualquer pessoa pode fazer o concurso público, desde que ele preencha os requisitos. Em regra geral, esses requisitos são de ordem técnica. Por exemplo, concurso para professor na rede pública. Eu posso sair daqui de Salvador, me inscrever e fazer as provas lá em Porto Alegre. Por quê? Porque eu vou ter meu diploma, vou ter minha experiência, vou ter todos os requisitos, vou passar na prova. Ok? Mas, para os agentes comunitários de saúde, existe um requisito que não é um requisito de qualificação, é um requisito de moradia, de território. Isso exclui a maioria absoluta dos concorrentes. Então, para se ter o reconhecimento disso, lá em 2005, quando aprovou a PEC 007, se criou esta frase, esse nome, essa nomenclatura no texto constitucional, se absolvendo aquilo que já se fazia pelos gestores e por orientação e por determinação do Ministério da Saúde desde o ano de 1991, processo seletivo público. Então, isso é o fato típico das normas se adequarem à realidade de fato. Nós não tínhamos legalmente a existência dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias, em 88, quando a Constituição foi feita, mas em 91, quando se lançou como um programa, vocês foram se agigantando, foi dando tão certo,
que ficou evidente, muito claro para o legislador constitucional, que era impossível fazer SUS sem agentes comunitários de saúde e sem agentes de endemias. Dessa forma, ficou, inclusive, cravado como uma profissão de Estado, no artigo 198, parágrafo 5º, parágrafo 6º seguintes, porque é lá que está regulamentado o Sistema Único de Saúde, ou está criado o Sistema Único de Saúde, melhor dizendo. Meu povo, seguindo, artigo 9º, parágrafo 1º. Este parágrafo 1º, vejam que ele foi renumerado, e era o antigo parágrafo único, e foi renumerado para parágrafo 1º. Essa renumeração foi com a Lei 13.342, em 2016. Vamos lá ver o que diz parágrafo 1º. Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios certificar em cada caso a existência de anterior processo de seleção pública para efeito de dispensa referido no parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância aos princípios referidos no caput. Que princípios são esses? Da legalidade, impessoalidade, publicidade, legitimidade, moralidade. São esses os princípios estabelecidos lá no caput e estabelecidos também que devem ser configurados para haver a certificação. Doutora, o que significa isso? Quando vocês receberem a nota, a Lei Ruth Brilhante, quem está fazendo aí a maratona conosco, vai receber a Lei Ruth Brilhante, toda ela anotada. E você vai perceber lá no parágrafo 1º que vai ter uma anotaçãozinha lá. Isso aí quer dizer certificar, quer dizer garantir o direito adquirido. Está dizendo assim, eu vou certificar que houve processo seletivo público válido. A Constituição vai retroagir os efeitos desse direito à data do seu processo seletivo, desde que ele tenha sido certificado, com base nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. São 5 princípios que vão estar, que a gente acabou de lê-los, inclusive, no caput deste artigo. Então, só para concluir esse entendimento, o que seria cumprir com esses princípios estabelecidos aí no caput do artigo 9º? O que tem que ser certificado, doutora Elaine? Houve prova escrita? Houve edital de convocação? Ah, doutora, na época houve um carro de som que rodou o meu bairro, todos chamando a gente para fazer prova tal dia. Você precisa de quê para fazer prova disso? Você precisa de o secretário da época fazer o depoimento, você precisa da lista de classificação, você precisa se você tiver protocolo, lista de classificação, alguns municípios tinham guardado, inclusive, as provas. Outros não tinham absolutamente nada. E aí foi admitida uma declaração de fé pública da Secretaria Estadual de Saúde, que, em regra, fazia a supervisão de todos esses processos seletivos feitos nos municípios. Caso você não tenha nada disso, fica complicado. E a complicação é grande, por quê? Porque já se foram mais de 15 anos, da data 14 de fevereiro de 2006. Naquela época, já tinha agente de saúde que já tinha 15 anos de vínculo. Quem começou em 91 já tinha isso. Então, é importante a gente, hoje, contextualizar isso. A Abracam, a Associação Brasileira das Câmaras de Vereadores, o seu presidente, emitiu parecer já, dizendo que isso pode ser feito através de emendas às leis orgânicas municipais,
criando esse direito de reposicionar o direito adquirido em legislação municipal. Isso demanda do quê? Demanda do apoio dos vereadores. Demanda do apoio do prefeito? Não necessariamente, não diretamente, porque a lei não seria de iniciativa do executivo, seria de iniciativa do legislativo. Isso já foi feito em vários locais no Brasil afora, e o FENARAS está aí à disposição para aqueles que ainda estão nesse calvário de contrato temporário, estando eles garantidos pela Emenda Constitucional 51, mas que, neste momento, vão ter absolutamente uma dificuldade gigantesca de fazer prova por conta do tempo, por conta do passar do tempo. Então, é importante a gente avaliar isso aí e ver a possibilidade, caso a caso, que se resgata os colegas que tenham essa condição de fazerem prova e aqueles que não tenham, de se estabelecer qual é o procedimento válido para se garantir o direito adquirido deles. Lembrando que direito adquirido não se prescreve, não alcança a prescrição. Então, não importa passar 15 anos da Emenda 51. Importa você ter esses requisitos estabelecidos no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O tempo prestado pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de combate às endemias, enquadrados na condição prevista no parágrafo 1º deste artigo, quer dizer, aqueles que foram contemplados com a Emenda Constitucional 51, que são agentes comunitários de saúde antes de 2006, antes de serem efetivados, antes de terem o seu vínculo garantido de forma direta pelo gestor local do SUS. Olha só o que diz aqui o parágrafo 2º. Independentemente da forma de seu vínculo, quer dizer, independente se era contrato temporário, independente se era cargo comissionado, independente se era bolsista, desde que tenha sido efetuado o devido recolhimento da contribuição previdenciária, será considerado para fins de concessão de benefícios e contagem recíproca pelos regimes previdenciários. Isso alcança a todos, aqueles que estão no regime CLT, que vão para o INSS, e aqueles que estão no regime estatutal, que porventura tenham previdência própria. É outro ponto importante. Meu povo, eu quero ouvir aí, Jonathan, se a gente tem muito questionamento, se não, porque, por enquanto, sobre a questão do vínculo empregatício, eu fico aí no artigo 9º, e eu vou já adentrar a questão do piso salarial, que é o artigo 9A. Mas, antes de passar para lá, se vocês tiverem algum questionamento, agora o cálice para sempre. Espera aí, doutora, que eu tenho. Estou abrindo meu WhatsApp, eu fiz uma cola aqui. Doutora, manda ver. Um artigo aqui que o pessoal está comentando é sobre essa questão das provas, doutora. Né? Então, muitas pessoas estão com... a senhora falou do carro de som, e aí é uma questão de assessoria jurídica, né? Para juntar todos esses fatos, para poder montar a estrutura. Então, por isso que a gente está falando, que a senhora falou assim, o FENARAS vai dar suporte, mas como? Primeiro a gente identifica aonde é a base, e aí a gente vai tomar ciência do que está acontecendo. Tem algumas pessoas aqui falando sobre a questão, doutora, do como conversar com o gestor referente ao vínculo, porque aqui, não vou citar o nome da pessoa, ele fala sobre a cidade, que a cidade está até colocando CNH no processo seletivo, e se isso é correto, doutor? CNH, está cobrando CNH, além do ensino médio, correto, que é correto, mas não está seguindo a lei, principalmente a questão de zoneamento, né? Como a doutora acabou de explicar, que uma pessoa que é do Rio Grande do Sul pode fazer o concurso do Mato Grosso do Sul e passar aqui e vir trabalhar aqui, sendo que a lei não condiz sobre isso. Então, assim, perguntando sobre os editais, se é possível realmente entrar no Ministério Público através da lei brilhante para poder estar corrigindo o edital. Com absoluta certeza. O gestor local do SUS, ele não pode ampliar os requisitos por cerceamento
do que diz a legislação. Eu entendo que o município você vai ter que verificar lá no texto do cargo, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, porque para o município lançar um edital de processo seletivo, tem que ter nos quadros de servidores do município o cargo ACS e o cargo de ACE. Então, esta lei ela tem que ser compatível com a lei federal. Lei federal não estabelece como condição ter CNH. Então, começa por aí. O edital tem que seguir legislação, lei local, e essa lei local não pode ser diferente dos requisitos da lei federal. Para o exercício da atividade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias, não existe pré-requisito ter CNH, ou saber dirigir, ou ter habilitação e etc. Certo? Doutora, o Ministério Público o caminho viável para fazer o pedido aí de suspensão e correção do edital. A Cléo Jardim pergunta qual a diferença entre processo seletivo público e simplificado. De Minas Gerais, ela é. Esse processo simplificado ele é, de fato, uma cruz, né, nos agentes na história dos agentes de saúde. Mas vamos lá. O que está qualificado, o que está tipificado, o que está conceituado é processo seletivo público. Correto é esse? Pronto. Mas alguns gestores, alguns procuradores, algumas entidades, algumas empresas que realizam processo seletivo público, dão essa nomenclatura, processo seletivo simplificado. Então, eu quero fazer algumas observações quanto a isso, pessoal que está aí passando por essa dificuldade. Jonathan. Primeira, não é a nomenclatura que faz o conteúdo. Doutora, o que é isso? Pode estar lá escrito processo seletivo simplificado, mas você vai ler lá o edital. Lá tem cumprimento do princípio da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da legalidade, da legitimidade. O que quer dizer isso, doutora? Lá está cumprindo a lei Ruth Brilhante, lá está fazendo prova escrita, lá está fazendo lista de classificação, lá está prevendo as 40 horas do curso introdutório, lá está dando o direito de você recorrer. Foi publicado o edital? Então, pode estar escrito lá, processo seletivo simplificado. Detalhe, o que mais interessa no edital do processo seletivo, lá está dito que você tem vínculo direto com o município para cargo público ou modalidade de contratação, regime estatutário. Modalidade de contratação, regime seletista, emprego público, por tempo indeterminado. São essas duas opções, ouça o que eu estou dizendo, com muita segurança. São apenas essas duas opções que a lei federal autoriza a regularidade de um processo seletivo público, por regime seletista por tempo indeterminado ou por regime estatutário, cargo público. Lá, se está escrito contrato temporário, se está lá escrito bolsista, se lá está escrito contrato comissionado, esta cláusula ela está ilegal. Doutora, o que quer dizer isso? Quer dizer que se o processo seletivo todinho estiver correto, no meu entendimento, vocês vão questionar apenas a cláusula que vincula você a contrato temporário, que diz respeito à lei federal, artigo 16, a gente vai ler sobre isso. Isso acontece muito em Minas Gerais, né, Valda? O nome está lá, processo seletivo simplificado. Isso mesmo. O processo seletivo está todinho certo, né, Valda? Tem prova, tem classificação. Tudo. Aí, só lá na cláusulazinha lá, qual é a forma de contratação? Contrato temporário. Então, é o que a gente tem que ficar atento. Quem fez processo seletivo tem que exigir que esta cláusula ela é nula de pleno direito. O que determina a lei federal? É que seja por regime estatutário ou regime seletista. Quem define isso é a lei orgânica do município ou a Constituição do Estado.
Então, qual é o regime do Estado ou do município, dependendo do seu vínculo? Quem define isso é a lei orgânica municipal, junto com a legislação que ela conferir. Se for regime seletista na lei orgânica, é a CLT que vai regulamentar isso. Se for regime estatutário, haverá outra lei municipal estabelecendo e criando o Estatuto dos Servidores do Município. Então, para responder, processo seletivo simplificado é burla à lei federal. Seja porque não está com a nomenclatura correta, seja porque no edital não garanta o vínculo direto e permanente dos trabalhadores. Viu? Agora, pode ser que esteja tudo certo. Pode ser que tenha vínculo direto por tempo indeterminado e direto. Pode ser que está tudo certo e a desgrama do nome lá está lá, processo seletivo simplificado. Significa que está tudo errado? Só por causa do nome? Não. Por isso que eu falei que a nomenclatura não define o conteúdo. O que vale é o conteúdo. Ok, Jonathan? Perfeito, doutora. Tem outras perguntas aqui. Eu vou só orientar o pessoal que hoje a gente vai focar no tema da maratona, tá, pessoal? As demais perguntas o pessoal vai tá coletando aqui e mais para frente a gente pode estar trabalhando ela, tá? Para não deixar ninguém sem resposta. Doutora, vamos dar continuidade, que o horário hoje está bem apertadinho. A gente quer ter uma demanda grande aí para fechar o conteúdo, né? Verdade. Eu queria fechar o artigo 9A hoje, tá? Eu tenho horário, senão eu vou ficar presa aqui de verdade, aqui no gabinete da deputada até amanhã. Doutora, vamos só a Lisiane, que outros demais tiveram esse mesmo questionamento. O que se enquadra como empregado público? Empregado público, primeiro, você tem que ter uma lei local criando os empregos públicos. Isso, gente, Lidiane, minha irmã, é uma briga jurídica boa. Por que que se faz isso? Em regra, o regime seletista, você não vai ter alguns direitos que são tradicionais no regime estatutário. Licença-prêmia é uma deles, adicional de tempo de serviço é um deles. Mas o que que distingue de verdade? É que no emprego público você tem a carteira de trabalho assinada e recolhe FGTS. Okay? No regime estatutário, você tem um termo de posse, não recolhe o FGTS, mas tem todas aquelas garantias estabelecidas no estatuto. Doutora, o regime seletista não tem estabilidade? Tem. Artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal estende a estabilidade também ao regime seletista. No que pese isso, o que é isso? Que dentro do serviço público, dentro da administração pública, nenhum prefeito pode mandar embora empregado público porque ele deu na cabeça que quer mandar. Ele vai precisar passar pelo processo administrativo disciplinar, com direito à ampla defesa e o contraditório. Então, essas são as mesmas condições que estão garantidas ao regime estatutário. Então, portanto, pessoal, é importante salientar isso. A diferença básica em emprego público e regime estatutário, cargo público, são essas. Que no cargo público você está sendo regido pelo Estatuto dos Servidores do Município. Não recolhe o FGTS. No regime seletista, você tem carteira de trabalho assinada por tempo indeterminado, mas também tem estabilidade e recolhe o FGTS. Perfeito, okay? Doutora. Vou pedir para quem está me ouvindo aqui agora, nós estamos mais de 400. Se puder, vamos compartilhar agora, pessoal. Compartilhe essa live agora, porque a gente vai tocar num tema muito importante para a categoria. Então, você que está aí, que viu a nossa luta, sabe da importância do FENARAS, a gente está pedindo aí, peço humildemente, você compartilhe. Se você compartilhar uma vez já é o suficiente, que a gente vai atingir aí o pessoal, os agentes da sua comunidade, da sua cidade aí.
Doutora, mete ficha aí, está contigo. Eu vou pedir, Jonathan, por causa do horário, eu queria trocar uma ideia aqui com vocês. Eu começo o artigo 9A, mas eu não dou conta de terminá-lo. Eu queria saber se é possível a gente continuar amanhã a partir do artigo 9A. Já é 8h30, 8h35? Perfeito, doutora, perfeito, que eu estou preocupada aqui também. Pode ser, Jonathan. Eu vou pedir mil desculpas ao nosso povo. A minha ideia era terminar o artigo 9º, pelo menos até o artigo B. Eu queria terminar o 9B, mas eu não consigo hoje por causa do horário. E eu não queria começar um assunto e ficar pelo meio, porque o artigo 9A vai falar sobre a questão da carga horária, da jornada de trabalho de 40 horas, vai falar sobre o piso salarial, o que é piso salarial, o que é vencimento inicial, e esse é um tema que a gente precisa de ter ele bem didático, numa aula bem pesada para cada um de vocês aprenderem e darem aula disso aí nos seus municípios. Sendo assim, Jonathan, eu queria ver se você concorda, se Valda concorda, para a gente começar amanhã às 7 horas com esse tema. Concordo, doutora. Até porque a gente tem que se preocupar com o horário aqui. Então, volta o texto para nós, que a senhora vai continuar, então eu entendo que sim, dá para fazer assim. Vamos... Pronto, nós vamos ficar aí com o artigo 9º concluído no parágrafo 2º. E para amanhã a gente começa a partir do artigo 9A, 9A. Okay. Pode ser? Pode ser. Ô, doutora, eu acho que todo esse trabalho que ela está tendo merece um like, né, desse povo, né, presidente Valda? Essa aula que ela deu hoje, juridiquês, transformada aí em fala de agente de saúde de endemias, merece aí pelo menos uma curtida, um compartilhamento, para a gente poder aí acessar os conflitos do Brasil. Deixa eu te falar que nós temos advogados assistindo às lives da doutora, da maratona, exatamente para compreender e fazer suas defesas. Então, ela está sendo realmente uma professora, não é só para os agentes, não, é uma aula de conhecimento para os companheiros dela que fazem parte. E que eu vou dizer uma coisa, se eu tivesse na mesma condição que ela, eu não faria isso, não. Sou bem direta, franca. Muito ao contrário, Valda, deixa eu lhe dizer. Só Deus é onipresente. Então, a minha missão aqui é fazer com que cada agente comunitário de saúde, que cada agente de endemia, seja doutor na sua vida para se defender. E que venham muitos colegas, eu quero aqui agradecer a presença de todos eles, é uma honra para mim, porque, na maioria, eu já sou mais velha do que eles, então eu estou aqui na condição de anciã, porque, né? Ultimamente já estou me chamando até de relíquia, então eu vou aceitar. Aceita que dói menos, a ideia é essa. Mas eu dizer assim, que essa condição que a gente tem, talvez eu seja a única profissional que esteja com vocês desde esse início. Desde o início, né? É verdade. E construindo. Então, cada palavra dessa aqui, eu sei o motivo pelo qual ela está aqui. Eu sei o motivo pelo qual ela foi posta aqui. Às vezes não era ela que a gente queria, que a gente precisava, mas foi ela que foi possível. E por isso, eu fiz a leitura do comentário daquela colega, logo no início, para dizer que eu me sinto realizada, porque não foi tudo, mas o pouco que a gente conseguiu já mudou a vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Então, eu acredito que a nossa missão aqui tem sido essa, fazer e transformar para melhor a vida das pessoas. Enquanto profissional do direito, eu quero falar aos meus colegas, sigam isso. Eu posso dizer isso, siga esse exemplo nosso, de se dedicar, porque o direito dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias, ele não é posto na faculdade. Ele é uma exceção à regra. E ele é uma exceção porque esses agentes de saúde são, de fato e de direito, o divisor de águas do Sistema Único de Saúde. Se empoderem, se apropriem, se empoderem desse discurso,
porque é o mínimo que a categoria espera de nós, é que a gente se coloque no lugar deles e vá para a luta, porque se a gente lutar metade do que esses agentes de saúde lutaram, a gente vence qualquer demanda, qualquer batalha, a gente convence qualquer gestor e passa para trás qualquer procurador, tá bom? É isso. Gente, eu